Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. Aqui, tá melhor. Você que trouxe sua Bíblia, abre em João, capítulo 17, versículo também 17. João 17, 17. Todos acharam? A gente vai ler o versículo 17, que é o principal. Porém, o sermão ele se baseia praticamente todo o capítulo 17, tá, irmãos? João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado, santo, poderoso és tu, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que nessa noite, apesar de mim, das minhas fraquezas, das minhas limitações, Senhor, o Senhor tenha misericórdia, possa me usar, Senhor, para levar a palavra à tua igreja. Senhor, que após a mensagem possamos ser diferentes e com verdadeiramente a tua palavra em nossos corações, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um versículo pequeno, mas que diz muita coisa. Esse versículo ele mostra um coração derramado em oração. Jesus viveu em oração pelo seu povo. Até esse capítulo, ele fala da oração sacerdotal de Jesus. E em momentos cruciais, a intercessão a intercessão de Jesus, se intensificava. Especialmente à medida que a cruz ela se aproximava. Na última ceia, com seu ministério público encerrado, tendo também concluído as suas palavras de despedida aos discípulos, e com a cruz em vista, ele dedicou-se inteiramente à oração. Como eu disse para vocês, todo o capítulo de João 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, revela o coração do Senhor em comunhão íntima com o Pai. E antes de derramar o seu sangue, ele derramou a sua alma, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por nós. Spurgeon chamou essa oração de o Santo dos Santos da Bíblia. Ele declarou: aqui vemos a comunhão entre o Filho e o Pai em intensidade única. O coração de Jesus se revela e a verdade brilha em toda a sua majestade. No centro dessa oração sacerdotal está o clamor por santificação. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Esse pedido resume o desejo de Jesus pela santidade do seu povo, mostrando a sua profundidade e também a sua urgência. Como Spurgeon destacou, este é um terreno santo. O tema exige nosso mais solene pensamento. E essa estrutura da oração sacerdotal começa lá no versículo do 1 ao 5, que a gente nota que a oração sacerdotal ela começa por si mesmo, por Jesus. Ele inicia a oração voltando-se ao Pai, pedindo que fosse glorificado na obra que estava prestes a consumar. E a súplica não tinha um objetivo
como objetivo a sua própria exaltação, mas que por meio da sua glorificação na cruz, ressurreição e ascensão, o Pai fosse glorificado. Assim, Cristo demonstra que o propósito supremo da sua missão era revelar a glória de Deus e cumprir perfeitamente a glória do Pai. Continuando, do versículo 6 até o 19, a oração sacerdotal discorre pelos discípulos. Então, em seguida, Jesus intercede por aqueles que haviam caminhado com ele durante o seu ministério terreno. Ele pede que o Pai preserve em meio às dificuldades e que mantenha eles unidos em torno da verdade e os proteja do maligno. E além disso, ele roga para que sejam santificados pela palavra, tornando-se instrumentos úteis para a continuidade da missão que seria confiada a eles. E do versículo 20 ao 26, do capítulo 17, a oração sacerdotal, ela discorre aos futuros crentes. Jesus ele amplia essa oração para incluir todos aqueles que viriam a crer nele por meio da pregação apostólica. Sua principal petição é que seu povo viva em unidade, refletindo a comunhão existente entre o Pai e o Filho. E essa unidade, fundamentada no amor divino, serviria como testemunho ao mundo de que Cristo foi enviado por Deus e de que nós, cristãos, são alvo do mesmo amor em que o Pai ama o Filho. Quando a gente pega esse versículo, por que João 17 e 17? Quando a gente pega esse versículo para refletir, a gente consegue destacar alguns aspectos centrais. O pedido de Jesus, que era a santificação, os alvos do pedido, que eram os discípulos, a quem Jesus fez o pedido, foi ao Pai, e o meio para atender o pedido, que é a verdade, a palavra de Deus. A grande ideia de João 17 e 17, que momentos antes da cruz, Jesus derramou seu coração em oração ao Pai, suplicando que santificasse seus discípulos na verdade, pelo poder transformador da sua palavra. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, pelo pedido de Jesus, que é santifica-os, a gente nota esse pedido por santidade, e que preciosa, incomparável bênção é essa que o nosso Senhor apresenta diante do Pai ao favor dos discípulos. A aproximar-se da cruz, Jesus derrama seu coração em oração, revelando aquilo que mais desejava para eles, para que aqueles que permaneceriam no mundo depois da sua partida. Ele intercedeu por proteção. E nós podemos ver no versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E ainda não peço que os tires do mundo, mas que guardes do mal, como diz o versículo 15. Os discípulos permaneceriam cercados por tentações, perseguições, constantes oposições do maligno. Entretanto, a proteção divina não consistiria em removê-los das dificuldades da vida, mas preservá-los espiritualmente em meio a elas. Todavia, a oração de Cristo vai além dessa simples preservação. Ele pede algo mais profundo, mais abrangente, mais eficaz, que é a santificação. A santificação do seu povo. Afinal, a verdadeira segurança espiritual não está apenas em ser protegido do mal, mas ser transformado à imagem de Deus. E é por isso que Jesus clama: santifica-os. A santidade é a grande defesa do cristão contra as influências corruptoras do mundo, contra as investidas de Satanás. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais distantes estamos do pecado. Mas enfim, o que é santidade? Nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
Santificar significa separar algo ou alguém para Deus. A santidade, ela envolve um afastamento do pecado e uma dedicação exclusiva ao Senhor. Aquilo que é santificado deixa de pertencer a um uso comum para ser consagrado a um propósito sagrado. E essa verdade é claramente ilustrada na vida lá do povo de Israel. Se nós caminhássemos pelo acampamento do povo de Deus, perceberíamos uma distinção entre o comum e o santo. Qualquer tenda poderia ser usada como moradia naquela época, mas o tabernáculo havia sido separado exclusivamente para a presença e a adoração a Deus. Qualquer israelita poderia exercer uma profissão comum, mas os sacerdotes haviam sido consagrados ao serviço sagrado. Qualquer recipiente poderia ser utilizado nas tarefas diárias, mas os utensílios do tabernáculo pertenciam unicamente ao culto divino. Esses exemplos apontam para uma realidade espiritual maior. Deus chama o seu povo para viver de uma maneira distinta. Santidade significa pertencer ao Senhor de forma exclusiva, viver para a sua glória e dedicar-se inteiramente ao seu serviço. E quando a gente fala isso, irmãos, isso não está a cargo de um pastor, mas a todos nós cristãos. Não está apenas a quem toca ou quem prega, enfim, irmãos, todos nós. A santidade do povo de Deus, e essa mesma verdade se aplica à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo escreve que os crentes são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Pela graça soberana de Deus, somos escolhidos, redimidos pelo precioso sangue de Cristo e regenerados pelo Espírito Santo. Não pertencemos mais a este mundo. Fomos separados por Deus. Fomos separados para Deus. A santificação não é apenas um título que recebemos, mas é uma realidade que deve moldar toda a nossa vida. Deve mudar nossa mente, nossos desejos, nossas palavras, nossas ações. Elas devem refletir o fato de que realmente nós pertencemos ao Senhor. Volto a dizer, o cristão não vive para si mesmo. Ele vive para aquele que o salvou. Paulo ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, ele não pode ser entregue aos padrões pecaminosos desse século, nem sem ser usado como um instrumento de injustiça. Pelo contrário, ele deve ser apresentado a Deus em obediência e pureza. Somos chamados a oferecer a nós mesmos, vivendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz em Romanos 12:1. Da mesma forma que quando Jesus orou, santifica-os. Ele estava pedindo que seus discípulos fossem cada vez mais separados do pecado, conformados com a vontade do Pai e dedicados integralmente à sua glória. Essa continua sendo a vontade de Cristo para a sua igreja. Um povo santo, distinto do mundo, comprometido com a verdade, consagrado ao serviço do reino de Deus. E antes de tudo, a santificação, ela é posicional. O que quero dizer com isso, irmãos? Ela não altera a natureza do que é separado, mas nos destina a um propósito santo. O tabernáculo lá ele era dedicado a Deus. Mas os seus objetos pertenciam mesma composição. A bacia continuava sendo de bronze, a mesa de madeira, os tecidos e as peles não mudavam. A santificação não significa tornar santo, transformando a natureza no sentido físico ou moral, mas separar para Deus. A prova disso é que Jesus, mesmo sendo perfeito e sem pecado, santificou a si mesmo. Como? Ao se dedicar ao propósito santo de morrer pelos nossos pecados.
Versículo 19 de João 17 diz: a favor desses eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E quando Paulo escreve aos crentes lá de Corinto, chamou os de santos e declarou que haviam sido santificados em Cristo Jesus. Mas, irmãos, Paulo lhe fala isso, contudo, alguns viviam em desobediência. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. Haviam divisões na igreja, membros processavam uns aos outros, outros se embriagavam nas refeições de comunhão que antecediam a ceia do Senhor. Um homem vivia em imoralidade aberta com sua madrasta. E mesmo assim, Paulo os chamou de santos. Como é possível? Realmente eles eram santificados? A resposta está em entender que a santificação posicional se refere ao status que os crentes têm em Cristo. Apesar de falhas e pecados, nossa posição diante de Deus é de separados para o Senhor. A nossa santificação se baseia na obra redentora de Cristo e não em nosso comportamento. Entretanto, tem uma cautela que deve ser exercida aqui. Nós não estamos falando de uma livre graça ou ensinando uma graça barata que permite todos dizerem que estão em Cristo porque tem Jesus no coração e vivem de qualquer maneira. Nada disso, irmãos. Embora a santificação seja em sua essência uma questão de posição, ela também tem um aspecto prático que demonstrará se você é verdadeiramente santo, consagrado ao Senhor ou não. A chamada santificação progressiva significa que o crente deve viver dia após dia como alguém que realmente pertence inteiramente a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ele ora dizendo: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava certo que isso seria possível, porque fiel é aquele que os chama e o qual também o fará. Ou seja, fiel é aquele que o salva pela graça, o qual também santificará pela graça. João reforça essa ideia, dizendo que e todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo como ele é puro. Vamos voltar mais uma vez lá para o acampamento de Israel? Imagine que você se aproxima do tabernáculo, você está lá, chega perto do tabernáculo, e você encontra o sacerdote preparando carne de porco sobre o altar de bronze, organizando uma refeição para os seus amigos dentro do recinto sagrado. Vamos pensar, né, nessa situação. A sua reação, né, sabendo como era o funcionamento da coisa, seria de espanto. Você ia perguntar: ô sacerdote, vem cá, esse altar não foi separado exclusivamente para o culto ao Senhor? E o tabernáculo não foi consagrado para a habitação da presença de Deus? E o porco não é um animal proibido pela lei? Né? Isso é no Antigo Testamento, irmãos. Proibido pela lei para o povo santo de Deus? Vamos supor que o sacerdote viesse a responder: tudo isso é verdade. O altar é santo, o tabernáculo é santo. Eu também fui separado para Deus. Mas essa separação é apenas uma questão de posição. O que faço na prática não altera minha condição diante de Deus. Tal resposta, irmãos, provocaria uma justa indignação. Como alguém poderia afirmar que isso não faz diferença? Uma vida que contradiz a própria consagração é uma afronta à santidade divina. Agir dessa forma seria desprezar aquilo que Deus separou para si e roubar dele a honra que é devida. Irmãos, e essa ilustração nos ajuda a compreender uma verdade fundamental das Escrituras. A santificação, ela produz uma prática. A santificação posicional, ela deve produzir uma santificação prática. Se fomos separados para pertencer exclusivamente a Deus, então nossa vida deve refletir essa nossa nova identidade. Se fomos chamados para a sua glória, nós devemos buscar viver de acordo com a sua vontade. Não basta apenas afirmar que nós pertencemos ao Senhor. Nós devemos demonstrar essa realidade por meio de uma vida marcada pela obediência, pela piedade, pelo amor, pela justiça.
Os crentes foram santificados de uma vez por todas em Cristo Jesus. Ou você acha que o sangue de Cristo foi derramado em vão? Essa é uma obra consumada da graça divina. Contudo, irmãos, também estamos sendo santificados diariamente pela ação do Espírito Santo. À medida que obedecemos a palavra, modificamos o pecado e seguimos a Cristo, progressivamente vamos nos tornando mais semelhantes ao nosso Salvador. A separação do pecado não é apenas uma posição jurídica diante de Deus, ela deve se manifestar em uma transformação contínua do caráter. O que isso quer dizer? Não é que você vai entrar na igreja e você vai aceitar Cristo, pronto, acabou, você já transformou toda a sua vida da água para o vinho. Irmãos, os desejos pecaminosos eles vão existir, as práticas pecaminosas vão continuar existindo. Porém, a graça de Deus e a misericórdia de Deus vão fazendo com que dia após dia você vá se transformando. Uma transformação contínua de caráter, de ações, de pensamentos. E dessa forma você vai se tornando mais parecido com aquele que salvou você. E Paulo exorta em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, dizendo: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E da mesma forma, lá aos Tessalonicenses, ele escreve: pois Deus não chamou para a impureza, mas e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá seu Espírito Santo a vocês. Vocês entenderam a importância? A importância de sermos sempre próximos ao Senhor? A diferença daquele que serve ou que não serve? Aquele que realmente foi separado por Deus, aquele que não foi separado por Deus? Isso é uma pergunta muito importante. Poderá um cristão atingir nessa vida um estado de perfeição absoluta, tornando-se completamente livre do pecado? E a resposta nas Escrituras nos leva a responder que não. Não. Não vamos chegar à perfeição. Enquanto estivermos nesse mundo, a presença do pecado continuará habitando em nós. A regeneração, ela quebra o domínio do pecado, mas não elimina completamente a sua presença. O cristão recebe poder para resistir às tentações, crescer em obediência, porém continua travando uma batalha constante contra a sua natureza pecaminosa. E à medida que nós amadurecemos espiritualmente, experimentamos vitórias cada vez maiores sobre o pecado, crescemos em amor por Deus, desejo de santidade, em aversão a tudo aquilo que ofende ao Senhor. Entretanto, a possibilidade de pecar permanece conosco até o dia que veremos Cristo face a face. E aí sim seremos plenamente transformados à sua imagem. É verdade que o pecado deliberado deve diminuir progressivamente na vida do crente. Aquele padrão de rebeldia contra Deus, de rebeldia consciente, que caracteriza os filhos desse mundo, não pode continuar dominando aquele que nasceu de novo. Contudo, ainda lutamos contra nossos pecados sutis, motivações erradas, pensamentos impuros, faltas que muitas vezes nem percebemos. E dessa forma, por isso, Davi, lá no Salmo 19, versículo 12, ora: quem há que possa discernir suas próprias falhas? Absolve-me das que são ocultas. E João escreve também: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Curiosamente, irmãos, são justamente os cristãos mais maduros que possuem a percepção mais profunda da sua própria pecaminosidade. Quanto mais próximos da luz de Deus, mais claramente enxergam as imperfeições que ainda permanecem em seus corações. O apóstolo Paulo
experimentou momentos extraordinários de comunhão com Deus. Ele teve experiências espirituais singulares, como relata lá em 2 Coríntios 12. E ainda assim descreveu como o menor de todos os santos. Lá em Efésios 13, ele disse o principal dos pecadores. E em 1 Timóteo, sua proximidade com Deus não produziu orgulho espiritual, mas uma profunda humildade. Em contraste, aqueles que mais proclamam a sua perfeição frequentemente demonstram quão estão distantes da verdadeira santidade. É incrível, irmãos. Quem vive nas sombras tende a imaginar-se puro. Quem anda na luz reconhece continuamente a sua necessidade na graça de Deus. Jesus lhe orou, santifica-os. Ele estava pedindo muito mais que uma mudança de posição. Pedia que os seus discípulos fossem separados do pecado, consagrados ao serviço de Deus e continuamente transformados pela verdade divina. E essa santificação, irmãos, ela começa quando Deus separa para si, nos separa para si, mas prossegue isso por toda a nossa vida cristã. Aqueles que foram consagrados por Cristo são chamados a crescer constantemente em pureza, obediência e devoção. Como vasos separados para uso nobre, devem abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e colocar-se cada vez mais à disposição para aquele que nos chamou e nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Dessa forma, irmãos, a santificação não é apenas um privilégio recebido. É uma vocação a ser vivida diariamente. Até o dia que a obra iniciada por Deus será finalmente aperfeiçoada na glorificação. Lembra que eu falei dos alvos do pedido de Jesus, que foram os discípulos? Quando a gente volta lá para João 17, a gente encontra essa petição mais profunda da oração sacerdotal, que é nosso versículo de hoje. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, essa súplica foi clara e direta, santifica-os. O nosso Senhor conhecia perfeitamente aquilo que seus discípulos necessitavam. E por que Jesus fez esse pedido? Por que Jesus fez isso? Ele orou primeiramente pelos discípulos que estavam ao seu redor naquela noite. Contudo, a sua intercessão ultrapassou aquele pequeno grupo. No versículo 20, ele amplia a oração e declara: não peço somente a esses, mas também por aqueles que vivem a crer por mim, por meio da palavra que eles anunciarem. Isso significa, irmãos, que a oração alcança toda a igreja de Cristo, em todas as épocas. Alcança os apóstolos lá, logo no primórdio, que foi a ação extraordinária de Deus para a expansão do reino, a criação da igreja, até os dias atuais. Até os dias vindouros. Em outras palavras, quando Jesus orou, santifica-os, estava intercedendo por todos aqueles que pertencem a Ele. E que privilégio, irmãos. Que privilégio extraordinário. Antes de enfrentar a cruz, Jesus levou diante do Pai o nome do seu povo e rogou por santificação. Essa verdade traz uma enorme responsabilidade, mas também um profundo consolo. Primeiramente, ela nos confronta com um chamado inegociável. Devemos buscar a santidade. A vida cristã não é um convite a uma acomodação espiritual. Não fomos chamados para permanecer os mesmos, mas para crescer continuamente em conformidade com Cristo. E nesse sentido, Spurgeon exortou sua congregação a jamais contentar com o estágio atual da sua vida espiritual. Muito interessante isso aqui, irmãos. Mesmo os crentes mais maduros ainda possuem imperfeições,
por quais devem lamentar-se diante de Deus. Quanto mais intensa a luz mais da presença divina, mais visível se tornam as manchas remanescentes nas nossas vestes. É uma marca da maturidade cristã. Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós vemos, conseguimos enxergar que nós precisamos de Deus, cada vez mais de Deus. Meus irmãos, se nós realizarmos algo de bom, toda a glória pertence a Deus. Se crescemos em amor, foi a graça divina que operou em nós. Se permanecemos firmes na fé, é isso que aconteceu, porque o Senhor nos sustentou. Ainda assim reconhecemos que poderíamos ter amado mais, servido melhor, confiado mais plenamente em nosso Salvador. A vida cristã é uma caminhada constante em direção a uma maturidade espiritual. Sempre existe um novo passo a ser dado, um pecado a ser mortificado, uma virtude a ser cultivada, uma área das nossas vidas a ser submetida ao senhorio de Cristo. Portanto, a oração de Jesus se transforma em uma convocação para cada cristão. Seja santo. Quando lutamos contra o pecado, quando nos sentimos fracos diante das tentações, ou quando percebemos nossas falhas espirituais, podemos lembrar que a nossa santificação não é apenas um desejo pessoal, ela também é um pedido do próprio Filho de Deus diante do Pai. Aquele que morreu por nós continua intercedendo por nós. O mesmo Salvador que nos justificou também está comprometido com nossa santificação. E aquele que começou a boa obra em nós prometeu completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, a busca pela santidade não é uma tentativa desesperada de alcançar a aceitação de Deus. É a resposta de gratidão de um povo que já foi aceito em Cristo e que agora está sendo transformado pela sua graça. Meus irmãos, quando vemos santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, temos nos apegado à palavra do Senhor, mas será que estamos obedecendo ela na prática? Como igreja, decidimos permanecer nos caminhos antigos. Esse livro, irmãos, a Bíblia, esse livro que você tem, a verdade do Senhor, ela é a única verdade. Para mim é a única verdade. Nós podemos recomendar esse livro para todo mundo. É a palavra infalivelmente inspirada pelo Espírito de Deus. E é o nosso dever mostrar o seu poder transformador em nossas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Como é que nós vamos aprender em relação à santidade? A Bíblia, através da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso tesouro. Devemos valorizar cada página dela. Meus irmãos, que nós possamos ser sustentados por Deus até o fim. Que possamos buscar essa santidade de uma forma mais ferrenha, mas também, irmãos, sabendo, realmente não esquecendo do motivo. E lembrando, nós não estamos buscando ser santos para ser aceitos por Deus. É um sinal de gratidão. Um sinal de louvor àquele que entregou seu único filho numa cruz, que nos salvou, nos tirou do estado de pecado e miséria, nos trouxe uma vida abundante. Então, Pai, santifica-nos na verdade. A palavra do Senhor, irmãos, é a verdade. Que Deus nos ajude a fazer isso por amor de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento que a
Tua palavra, Senhor, ela seja viva, ela seja eficaz em nós. Pai, que possamos realmente nos entregar, Senhor, sem reservas. Possamos buscar diariamente, Senhor, essa santidade. Entender, Senhor, entender que tudo, se hoje nós estamos aqui, Senhor, é graças a Ti. Se hoje nós conhecemos a Ti, é porque aquele véu que existia em nós se rasgou. E hoje nós podemos reconhecer essa verdade absoluta. Pai, nos ajuda, Senhor, diariamente a buscar essa santidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Que realmente, Pai, possamos sair daqui de uma forma diferente que entramos. Que essa palavra fique guardada em nossos corações, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.